Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da confecção desse lindo vestido aqui. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link, tá? Para você ir lá e conferir o passo a passo da modelagem e do corte. Então, eu comecei costurando aqui a parte da frente primeiro. Como eu tinha dividido em duas partes, a parte da frente, então eu voltei a unir novamente, tá? Esse aqui, passei uma costura, não cheguei até lá em cima, eu deixei aqui uma sobra de 10 centímetros, sobra não, deixei aberto aqui 10 centímetros, não costurei até lá em cima. E aí, bem onde eu passei a linha, é o tamanho exato do molde. Esse excesso de tecido para cá são os 2 centímetros que eu deixei a mais. Então, eu vou abrir essa costura e vou fazer um acabamento de cada lado. Aqui eu passei aqui, passei o ferro para poder ficar bem vincado ali em cima na abertura, no decote. Depois disso, eu pego aqui, direito com direito, posiciono um sobre o outro, tá? E agora eu vou passar uma costura reta aqui nos ombros e nas laterais. Aí, nessa etapa, depois que eu passei a costura reta, eu fui ver, colocar em minha peça para ver se estava tudo certo, para ver se precisava fazer algum tipo de ajuste antes de eu finalizar com o acabamento, porque se eu não fizer isso antes, depois fica complicado para desmanchar tudo de novo, vai dar mais trabalho. Então, sempre bom lembrar, terminou de fechar uma parte da peça, aí você experimenta, tá? Vai lá, prova tudinho para ver se tá tudo certo. E aqui no meu caso já tava, eu não precisei realmente fazer nenhum ajuste, tá? Afinal de contas, o vestido é soltinho também. E aí eu fui pro próximo passo, que foi fazer o acabamento aqui na overlock. Acabei e fiz tudo, ombro e laterais. Depois ficou tudo assim, já tudo terminado aqui os acabamentos, ok? A próxima etapa aqui é preparar as mangas. Eu vou começar pela faixa aqui, então eu vou fazer um acabamento nas laterais da faixa, tá? Você pode, se você não for fazer com overlock, você pode fazer bainha de lenço, tá? Ou então virar bem fininho uma vez, dobra uma vez, mais uma vez e passa a costura reta, que vai ficar bem legal também. Aqui eu vou virar só uma vez e vou passar a costura reta e finalizar aqui. Depois de terminar, eu vou pegar e passar uma costura bem no centro da faixa. Uma costura com ponto largo da máquina, tá? Que é para franzir essa faixinha, que vai virar o babadinho para colocar ali na manga. Passa a costura, só uma costura é o suficiente. Agora eu vou franzir até ficar do comprimento exato ali da manga, tá? Agora eu vou pegar a manga e nesse caso desse tecido aqui, o melhor para marcar o meio é passar no ferro para vincar. Então, foi isso que eu fiz. Passei no ferro, vinquei o meio aqui. E é exatamente em cima desse vinco que eu vou fixar aqui o franzido, tá? Esse babadinho aqui. Então, eu vou fazendo isso com muito cuidado para poder ficar bem certinho e não ficar torto. No final, para quando a manga estiver pronta, isso aqui não ficar repuxando nem para o lado nem para o outro, mas ficar bem certinho ali no meio da manga. Então, tem que ter paciência mesmo para fazer isso, com cuidado, devagarzinho. O babado é pequenininho, o franzido, aliás, é bem pequenininho. Então, tem que ser bem com paciência para ficar tudo bonitinho, tudo certinho. Então, se você tiver dificuldade com tecido, alinhava, tá? Que alinhavar não tem erro, dá sempre certo. Gasta mais tempo, leva mais tempo, mas dá sempre certo. Agora, eu vou passar uma costura reta aqui, exatamente bem do ladinho da costura do franzido, tá? É bem do lado, não em cima, bem do lado. Porque depois eu vou tirar, vou puxar a linha do franzido e vai ficar somente a costura, tá? A costura definitiva aqui, onde eu costurei o babado na manga.
Aqui eu passei uma costura, franzi levemente, tá? E aí sim, agora eu vou fazer o acabamento da manga. Eu vou posicionar aqui o avesso da manga sobre o direito do tecido do acabamento. Então, eu vou colocar dessa forma aqui. E vou alfinetar, alfineto tudo. E vou levar para a máquina e vou passar ali uma costura, tá? Exatamente onde está a marcação com os alfinetes. Costura feita, coloco para baixo aqui o tecido, pego o tecido do acabamento, a pontinha, dobro uma vez, assim, coloco para cima, tá? De forma que vai esconder a primeira costura que eu acabei de fazer. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. E aí, eu coloco o alfinete. Alfineto por toda a manga. De um lado a outro alfinetado, agora é só ir para a máquina e passar ali a costura. Já tá costurado, agora essa parte da manga já tá ok, agora é só fechar. Agora aqui é só passar uma costura reta aqui na manga, tá? Fazer o acabamento e vai ficar assim. E a manga já tá pronta para ser colocada na blusa. Para colocar a manga, eu vou ficar com a blusa do lado avesso mesmo e a manga do direito. Então, eu vou vestir aqui, eu vou colocar por dentro, tá? Do jeito que eu tô mostrando, por dentro aqui, assim. E aí, eu vou arrumar aqui costura com costura. Sempre lembrando que antes de colocar a manga, é sempre bom lembrar que a parte mais cavada da manga é a parte da frente, tá? Pra gente não colocar errado ali a frente das costas. E aí, é só observar isso direitinho antes de colocar. Aí, eu vou alfinetar ali, vou prender costura com costura. Continuo alfinetando tudo até prender completamente a manga na blusa. E aí, depois vai ficar assim. E de seguida, é só ir para a máquina e passar aqui uma costura por toda a volta. Aqui, eu já costurei e também já fiz o acabamento. Aí, em seguida, agora eu vou fazer aqui o acabamento do decote, tá? Vou usar aquela tira de viés para fazer esse acabamento aqui. Para colocar o viés, eu vou marcar aqui o decote, o centro, bem o meio do decote costas. Então, eu dobro a blusa para ter exatamente essa medida bem certinho. E aí, eu marco, tá? Deixo aqui a marcação feita. Também vou marcar o meio do viés, o meio dessa tira de viés aqui. Marquei o meio, esse meio do viés eu vou colocar bem na marcação que eu acabei de fazer aqui. Vai ficar meio com meio. E aí, eu vou alfinetar, que daí eu vou começar a colocar esse viés por toda a volta do decote. Em seguida, depois que terminar, é só passar a costura, tá? Somente no decote e deixar essa sobra de viés aqui. Depois que eu costurei aqui o viés no decote, então, eu fiz alguns piques aqui por toda a volta do pescoço, tá? Na volta dessa costura curva. Toda costura curva tem que fazer piques, que é para poder a costura ficar melhor. E agora, com o viés para dentro dobrado, eu vou alfinetar tudo para levar para a máquina e costurar. Primeiro, eu vou dobrar uma vez e mais uma vez e alfineto. E faço isso por toda a volta do decote. Depois que eu terminei de alfinetar tudo, então o decote vai ficar assim, com o viés todo arrumadinho. E aí, eu vou levar para costurar. E aí, essa ponta aqui, ó, vou fazer assim, eu vou pegar essa ponta, eu vou continuar com o viés, eu vou continuar fazendo, né, como se fosse no decote, só que aqui ele tá sozinho, então eu vou dobrar a pontinha e colocar um alfinete. Fui colocando. Para finalizar a ponta desse cordãozinho,
Eu fiz exatamente como se faz um viés, tá? Dobrei assim, passei, para poder passar a costura. Vai ficar assim, ó, dobradinho, eu alfinetei aqui. E depois para costurar, porque eu não queria só fazer um nozinho na ponta depois de pronto. Aí eu resolvi fazer assim. Costurei aqui, terminei de costurar o viés no decote. Também finalizei aqui a pontinha do lacinho de fazer a amarração. Agora eu vou pegar a saia, frente e costas, juntar uma com a outra, direito com direito, passar uma costura reta nas laterais. E logo em seguida também aproveito e faço logo o acabamento. Para fazer aqui, para finalizar a saia, vou fazer o franzido, que vai ser o babado da saia. Então, eu vou pegar as duas tiras que eu cortei, vou juntar agora, tá? Vai ficar uma tira bem grande. Vou juntar, passar uma costura reta e também já fazer o acabamento. Depois de fazer o acabamento, eu vou passar duas costuras no ponto mais largo da máquina por toda a extensão. Depois eu vou franzir essa parte até ficar do tamanho da parte de cima da saia, que é onde eu vou colocar o babado. Agora eu vou juntar as duas partes da saia, a parte de cima e a parte de baixo. Vou alfinetar tudo, tá? Costura com costura eu arrumo aqui e depois eu vou alfinetando por toda a volta da saia. Quando eu terminar, eu vou passar uma costura, tá? Passar uma costura por toda a volta, prendendo aí o babado na parte de cima da saia. Aqui eu fiz a costura e também já fiz o acabamento. Essa parte da saia já tá ok. Fiz o acabamento também para fazer a bainha da saia. Aqui na cintura, na parte da saia, eu vou passar duas costurinhas, uma no lado da outra, com um ponto mais ou menos largo, que daí para franzir um pouquinho, tá? Essa cintura, para ela poder se encaixar ali na parte de cima da blusa. Feito isso, depois que eu franzi, já ficou do tamanho certo, eu vou virar a saia do lado avesso, dessa forma aqui que eu tô mostrando aqui na imagem. Viro do lado avesso, mas a blusa continua do lado direito. Então, eu só vou virar a blusa assim. E vou colocar aqui na saia, dessa forma. E assim eu vou ficar costura com o tecido direito com direito. Vou encaixar aqui as costuras e alfinetar. Alfineto as duas costuras laterais para ficar bem certo, uma com a outra. Vou deixar tudo preso e continuo alfinetando por toda a volta da cintura. Vou arrumando, tá? O que tiver de franzido, vou distribuindo para ficar tudo uniforme e alfinetando. Depois de tudo alfinetado, é só levar para a máquina e passar a costura. Costurei, prendi aqui a saia e a blusa. E agora é só levar para a máquina e fazer o acabamento por toda a volta da cintura. Fiz o acabamento, ficou desse jeito aqui, pro lado de dentro. Fiz também, como eu já tinha feito o acabamento para a bainha, agora é só virar uma vez e passar a costura reta e o vestido tá pronto. Eu gostei muito mesmo do resultado final desse vestido. É um vestido, embora ele seja longo, com essa manga um pouquinho mais compridinha, ele é super fresquinho. Se você não gosta de manga assim, uma manga mais comprida, pode fazer com uma manga mais curtinha, que o charme do franzido vai continuar. Para você que é iniciante, é bom, é interessante esse vestido, porque você não precisa se preocupar com forro, tá? Você pode usar um vestidinho por baixo, esse vestido não leva botão, não leva zíper, então é muito fácil mesmo de fazer. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande abraço e a gente se vê no próximo.